Estamos de volta com o Paulo Sanches, ele é da Bridge Inglês Personalizado e faz consultoria e prepara a cabeça das empresas, dos gestores de recursos humanos, para a importância do inglês, né, na sua malha de funcionários. Eu te fiz essa pergunta, né? Quer dizer, o Brasil é multinacional, empresas que estão querendo se relacionar com o exterior ou prospectando. Quais são as demandas hoje, assim, para a preparação dessas pessoas? Olha, ainda continua bastante restrito às empresas multinacionais. Essa cultura de indicadores de resultados, mensurar retorno do investimento, nós percebemos que ela abrange todos os aspectos, hoje em dia até da maioria das empresas, independentemente da nacionalidade, mas no momento ainda, principalmente as empresas multinacionais, quer dizer, elas têm uma necessidade real para o inglês, tanto quanto haveria talvez numa empresa brasileira, agora que nós estamos abrindo os nossos mercados e estamos recebendo também visitantes de outros países, quer dizer, existe uma transação comercial muito grande e cultural, mas muito limitado ainda às empresas multinacionais. E o brasileiro, ele tem facilidade para aprender o inglês? O brasileiro, ele é capaz de se comunicar, de se fazer entender e tem uma pronúncia até bastante razoável. Você citou os franceses falando inglês, quer dizer, quando você vê um francês falando inglês, é nítido que é um francês, ou um alemão falando inglês, é nítido que é um alemão. Já no caso brasileiro, às vezes não. Ele tem uma certa facilidade para aprender. Essa facilidade ou vontade de falar o acento do idioma? Não, eu acho que é facilidade. Normalmente a pronúncia é um dos aspectos do aprendizado que vem por último. Normalmente nós não recomendamos de que haja uma interferência ou uma correção da pronúncia, desde que o aluno se faça entender e que ele tenha uma boa comunicação. O objetivo hoje em dia do inglês como segundo idioma, e na realidade não é um só, nós temos hoje em dia vários tipos de inglês, né? O inglês que se fala na África do Sul, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e até em outros países. O grande objetivo é se fazer entender com precisão de linguagem. Nos próprios Estados Unidos você tem vários acentos. Com certeza. Tipo os bostônios de Boston ou de Nova York. E o objetivo é esse, é você se fazer entender com precisão e objetividade. Tá? O que é mais difícil para o brasileiro, ouvir ou falar? Nós temos em inglês 4 habilidades distintas. E nós temos 2 habilidades que nós chamamos receptivas e 2 habilidades que nós chamamos produtivas. As habilidades receptivas seriam a compreensão, ouvir, tá? E a segunda seria a estruturação gramatical. As produtivas, que é aquelas onde você necessariamente precisa de um conhecimento para adquirir, de se fazer entender, é a comunicação e a escrita. É muito normal, o padrão brasileiro, inclusive, é de que os nossos alunos tenham números maiores nas receptivas do que nas produtivas. Mas isso vem de um pouco do paradigma do tipo de curso que as pessoas fazem. Tá? Imagine o seguinte, numa aula particular, você tem um professor que está à sua disposição, o professor precisa de alguns minutos, é óbvio, dessa aula para poder transmitir algum tipo de conhecimento, e nós calculamos isso como aproximadamente de 12 minutos. Sobra para o aluno efetivamente praticar 48 minutos. Quando nós vamos para o padrão de mercado, que é de 8 a 12, e nós estamos vendo escolas trabalhando com 15, 20 alunos, primeiro, o tempo que o professor precisa, ele aumenta para 18, 20 minutos. De uma aula de 60 minutos, sobrariam 40 minutos. 40 minutos dividido por 10 alunos dá 4 minutos de prática efetiva. Então, é por esse motivo que o padrão brasileiro é o típico aluno que consegue entender, ele consegue ler
né, ele consegue assistir um pouco de televisão, mas efetivamente ele não consegue se comunicar, ele tem muita dificuldade. Essas demandas que a gente tem hoje em TV a cabo, filmes, programas, canais em inglês como a CNN, por exemplo, Sim. Isso ajuda no desenvolvimento? Toda exposição ao idioma ajuda, toda exposição. Na realidade, quanto maior a exposição, mais rápido seria o aprendizado. Isso, obviamente, serve como complemento, não elimina a aula presencial, não elimina o fato do aluno precisar de uma estruturação gramatical para poder se comunicar, mas com certeza, por exemplo, o vocabulário você adquire através, né, de aquisição, de leitura, de televisão. Audição, de ver televisão. De ver televisão. O listening, como é que você pratica? Através da própria prática. Perfeito. Paulo, eu deixei aqui por último sobre essa pesquisa que você faz, que eu acho que ela está atrelada ao projeto BIRD, lá que é o benchmarking. Indicadores de diagnósticos, indicadores de resultados, diagnósticos e desenvolvimento. Perfeito, que é uma empresa separada da Bridge Inglês Personalizado. É uma unidade separada. Uma unidade separada, né? E você tem uma quarta pesquisa de produtividade no aprendizado de idiomas no mercado brasileiro e que revela resultados surpreendentes. Por exemplo, em 2009, que analisa os dados de 2008, revela um aumento de índice de aproveitamento dos alunos de idiomas nas companhias, uma melhora de desempenho em torno de 35% em relação ao ano anterior. Explica como é que é essa pesquisa, como é que é a métrica dela, e como é que ela é qualitativa, como é que funciona isso? O que nós fazemos, primeiramente, é um mapeamento. O mapeamento consiste de um diagnóstico. Esse diagnóstico, no nosso caso, ele aborda as 4 habilidades do idioma. E nós fornecemos para a empresa e para o aluno, né, primeiro, um número, né, o que é o seu conhecimento atual. Tá? Nós nos baseamos no padrão do Conselho Europeu para gerar esse número. Essa métrica, então, nós geramos um número, certo? E para cada pessoa nós geramos uma meta de aprendizado, ou seja, levando-se em consideração o patrocínio, o valor que vai ser utilizado durante um determinado ano, nós podemos calcular com certa precisão da onde você deveria sair e de onde você deveria chegar. Esse é o grande objetivo. Tá? Num segundo teste, que adota o mesmo padrão dos testes anteriores, nós averiguamos se houve ou não progresso e se esse progresso foi compatível com as metas que foram determinadas. E daí entra o scorecard, que determina o seguinte: se você atingiu a meta determinada pela empresa, 100% da sua meta, você permanece dentro do programa de subsídio da empresa no ano seguinte, ou às vezes até por 2 anos seguidos. Tá? Quando você supera a sua meta, a empresa tem que reconhecer o esforço. Então, ela aumenta o subsídio que ela vai proporcionar para esse colaborador no ano seguinte. E, pelo contrário, quando o colaborador deixa de atingir a meta, ele recebe um valor menor, ou, se ele não atingir a meta mínima, ele tem um reembolso cancelado. O que acontece nas empresas onde o modelo de gestão é conservador, ou seja, não existem indicadores de resultados, a empresa não sabe se determinado funcionário teve ou não progresso. Certo? Com o indicador de resultado, ela sabe efetivamente qual foi o retorno para cada real investido naquele colaborador. Tá? Se o colaborador não atingiu as perspectivas mínimas de desenvolvimento, significa que, primeiro, ele não utilizou a verba de forma eficaz. Segundo, que ele está tomando potencialmente o lugar de outra pessoa na empresa que poderia se beneficiar desse recurso e que a empresa infelizmente não enxerga às vezes. Né? Aliás, o ROI é a palavra-chave hoje, né? O retorno sobre o investimento, né? Sim, o retorno sobre o investimento. O que acontece, né, e daí a ideia do projeto, né, e de linkar ele com o Balance Scorecard, né, é que o ROI, ele, às vezes, na empresa, ele tem um alcance muito grande quando se refere a produtos e muito pequeno, na realidade, quando se refere a serviços. Né? Nós temos casos de empresas que chegam a investir 2, 3 milhões de reais ao ano com o treinamento de seus colaboradores sem obter um mínimo indicador de resultado.
E nós temos casos onde colaboradores recebem subsídios ilimitados durante 2, 3, 4 anos seguidos, sem saber se essa E o pessoa está coleguinha gerando. dele poderia ter esse benefício. I'm so sorry, but finish. Thank you very much for Thank the you very interview. much. Too. Thank Good you. luck. Até a próxima edição do Esporte.